Amigos do canal Blog Ouro de Tolo, né, estamos aqui, mais uma introdução da série Justificando o Injustificável, né, estou com a camisa do canal, que eu vou gravar daqui a pouco também o episódio da série do LinkedIn, que até vai entrar antes no ar, então para melhorar a logística, a gente ganhar tempo. Vamos falar do quesito harmonia, um quesito que nos últimos anos tem tido seu julgamento meio que alargado, né? Originalmente só se julgava basicamente canto do componente, que é até um pouco complicado de você julgar da posição da cabine, né? Embora a gente conversa daqui e dali, ouve que os jurados têm seus truques para poder perceber se ela está cantando ou só está fingindo. É um quesito que o julgamento saiu um pouco disso, passou a julgar também muito carro de som, muito a massa sonora das escolas, né? Como o Rafik vai falar daqui a pouco na sequência do programa. Mas eu quero falar um pouquinho, menos dos descontos, menos das notas que o Rafik vai colocar aqui, é, e falar um pouco mais de algumas notas 10 que me incomodaram um pouquinho. Né? A principal delas, aí eu vou falar exclusivamente dos dois primeiros jurados que estavam na primeira cabine, exatamente acima de onde eu estava, foi a da Mangueira. Sim. A Mangueira tinha diversas composições de ala, claramente gringo, né? Legítimos mangueirenses do buraco quente de Oslo, de Nova York, de Tóquio, de Sydney, Melbourne e lugares semelhantes, né? Oslo. Era uma constante nos carros, não foi um ou dois, né? Um monte de gringo em composição. Vou falar de onde eu estava, porque estava no lado do meu lado, as outras cabines são do outro lado, e mudos, totalmente mudos. Né? A Mangueira está com 210 de harmonia na primeira cabine. Um cafezinho rápido aqui. Me pareceu um tanto quanto insólito, né? Sim, então me incomodou um pouco essas duas notas 10 de, de harmonia da Mangueira na primeira cabine, né? Os dois primeiros módulos ficam na mesma cabine, no setor 3. O segundo é um pouco mais polêmico. É a Viradouro. Sim. A escola cantou bastante, isso aí eu não vou discutir. A gente pode discutir o modelo de desfile, que é um modelo mais teatral do que carnavalesco. A gente pode discutir um eventual XY, que não é harmonia, é evolução, e o critério do outro que a gente não manda tirar. A gente não pode discutir isso. Mas, embora em menor monta do que os problemas de 23 e que foram um pouco descontados, você percebia uma certa, entre o carro de som e a bateria, uma certa, não estava 100% redondo. Então também me surpreendeu um pouco a escola ter passado ilesa no quesito. Sim, volta a dizer, eu acho que foi uma campanha bem justa, né? Em que pese eu ter algumas. O modelo de desfile de carnaval da escola não me agradar, mas é extremamente competente, isso eu não vou discutir. Mas eu, assim, quando eu digo que a diferença é um pouquinho exagerada para vice-campeã, são coisas, por conta de coisas como essa. Acho que a harmonia a escola poderia ter, ou harmonia ou bateria, ter deixado uma coisinha ali. Nada que também. Acho que a Mangueira me incomodou muito mais. A Mangueira era visível. Era, não eram, perdão, uma, duas, três composições, né? Eram todas do lado esquerdo. Então, se os dois jurados não viram, né? Estava na altura deles. Era perceptível. Se eu que estava embaixo olhando para o alto consegui ver, ao contrário do canto da água. Então, assim, acho que são os dois comentários que eu gostaria de fazer. Peço que inscrevam-se no canal, cliquem no sininho. Né? Temos nosso clube de membros a partir de R$ 2,99 mensais. Só clicar em Seja Membro na página do canal. A partir de R$ 7,99 o plano Série Ouro, você direto ao nosso grupo de WhatsApp. Temos o nosso Pix, blog.ourosdetolo.com. A gente fez uma série de investimentos nos últimos meses. E é um ano bem mais curto para a gente de grana. Temos aqui, para quem for acompanhar a estreia, o recurso do Superchat. Quem for acompanhar depois, temos o Valeu Demais. Então, fiquem com o Rafael Carpim, que vai destrinchar caderno a caderno. Eu só queria fazer esses dois comentários rápidos. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui depois de mais uma introdução do Migão, assim eu espero, porque eu sempre gravo antes das introduções, então eu nunca sei o que vai acontecer nessa introdução do Migão.
Mas estamos aqui para mais um episódio da Justificando o Injustificável 2024. Já é o sétimo, estamos nos encaminhando aí para a reta final, né? Depois de hoje vão faltar apenas 2 quesitos, né? Evolução em bateria e o encerramento, que vai ser ao vivo. Mas hoje o quesito é harmonia. Bom, vamos logo já falar, eu acho que hoje vai ser uma live um pouquinho mais curta. Vamos lá, módulo 1, jogador Rodrigo Lima. O Rodrigo já é um jogador que é o terceiro ano dele, né? Ele é um dos jogadores que entra logo após a pandemia, no Carnaval de 22, e ele começa a se notabilizar por uma quantidade de notas 10 um tanto quanto acima do resto, né? Foram 7 10 em 2022, 8 10 em 2023, 8 10 em 2024. Como eu já repeti isso aqui algumas vezes, isso por si só pouco ou nada diz sobre a qualidade do julgamento. Mas quando você compara com os outros jogadores do quesito nesses anos todos, a dissonância é notável. Esse ano, os outros jogadores deram 5, 3 e 6 notas 10. Ele deu 8. Ano passado, ele deu 8 notas 10 e todos os outros jogadores deram de 3 a 5. Então é um jogador que meio que se notabiliza com uma quantidade de 10, tanto quanto acima até da comparação com os outros jogadores do quesito, né? Um pouquinho acima, não é fim do mundo, mas eu estou falando aqui de 2, 3, 10 a mais, é praticamente 25% de 10 a mais, porque são 12 notas. Se você tem 3 10 a mais que os outros, é 25% a mais no total de notas, né? Então é algo a se pensar. Tanto é o seguinte, no meio dessas 8 notas 10 estão as únicas notas 10 de Portela e Grandiri no quesito. Tudo bem, a harmonia é um quesito que pode variar de cabine a cabine, mas junto com esse pequeno levantamento estatístico, vem aqui o detalhe de que o Rodrigo foi o jogador que deu as únicas notas no quesito para Portela e Grandiri, únicas notas 10, né? Bom, quanto às 4 justificativas que ele escreveu, pouco há que se comentar. Eu acho que só na Vila Isabel que ele apenas escreveu, abre aspas, havia de maneira geral uma visível falta de engajamento com o canto do samba enredo em muitas aulas. Fecha aspas. Quais aulas? Em que setores da escola? Tudo bem, ele falou de modo geral, mas mesmo sendo uma impressão geral, você, quando tem uma impressão geral, você junta vários pequenos problemas na escola inteira. Você está dizendo que teve pequenas falhas na escola inteira, poderia dar uma elaborada a mais, né? Do jeito que ficou um tanto quanto genérico, flutuando, né? Pelo menos que ele escrevesse assim, foi um problema sentido ao longo de toda a escola, sem pontos específicos. Tá, beleza. E a gente vai entender, foi do início ao fim, foi um problema generalizado. Mas quando você havia de maneira geral em muitas alas, fica, pensei aqui ali. Se era muitas alas, quais são as alas, né? Acho que ficou faltando aqui um pouquinho. Fora isso, as outras 3 justificativas não tem muito o que falar, estão dentro do quesito, etc. E os pouquíssimos décimos descontados, que foram só 5, né? Porque ele só descontou 4 escolas e 3 delas com 9,9. Foram bem equilibrados entre cantos de componentes. Carlos de som teve desconto por 2 lados, né? Um jogador que no que jogou bem equilibrado. E fora isso, não tem mais muito o que falar, além da quantidade dissonante de notas 10. Módulo 2, jogador Jardel Maia Rodrigues. Uma coisa que eu acho muito interessante no julgamento do Jardel, que já tem aí seus 6 ou 7 anos de experiência, é que ele tem uma característica de um caderno à moda antiga, como eu chamo, porque ele é muito focado no canto dos componentes. Isso não é à toa, né? O Jardel por muito tempo, eu não sei se ainda mas ele por muito tempo foi regente de coral, né? Então é natural que ele preste mais atenção ao canto dos componentes, né? E esse ano não foi diferente, né? De todos os 8 décimos retirados, nada menos que 6 o foram por falta de canto em alas, né?
todas as faltas de canto estão descritas. Faltou canto na ala tal, tal e tal e tal, inclusive com minutagem. A minutagem é um detalhe, claro, não vou dizer que é inútil, até o último para mostrar que o jogador estava bem atento e ele sabe que aquela ala passou naquele momento, mas não é algo que faça, não, o julgamento é excelente só porque botou a minutagem. Mas claro, é um plus, um extra que mostra que o jogador está atento. Mas todos os 6 décimos de canto foram muito bem descritos. Eu acho que, como sempre, eu acho que quando o assunto é julgamento, você pode dizer, não, essa ala cantou, o jogador viu errado. São aquelas discussões de quem quer confrontar o jogador e tudo mais, mas o porquê que o jogador descontou aquela falta é muito claro. Isso não dá para falar nada, né? O 7º décimo, eu falei que 6 décimos ele retirou de canto, né? E os outros 2, né? O 7º décimo foi para a Vila Isabel, por um problema da escola como um todo, já que, segundo o jogador, houve falta de clareza no entendimento da poesia do samba nas regiões graves da melodia. E como a mesma possuía muitos trechos nessa região, o canto ficou incompreensível, né? Não tenho como discordar do jogador nessa justificativa. É algo que as pessoas que me encontraram na 28 de setembro esse ano me ouviram falar isso. As pessoas que estavam comigo, que encontrei, cara, você não tá achando esse canto aqui complicado? Tá comendo palavras, tá ficando difícil de entender. E, de novo, a culpa não é do Tinga, a culpa não é da escola, a culpa é justamente que eu venho batendo essa tecla há muito tempo. Existem sambas que conseguem tranquilamente serem reeditados lá de trás hoje. Vou dar um exemplo muito claro aqui, Aquarela Brasileira. Você cantou em 64 muito bem, você cantou em 2004 muito bem, e se eu quisesse reeditar em 2025, eu reeditaria muito bem. Gui Balá, infelizmente, não é um deles. É um samba que não conseguiu acompanhar a mudança rítmica da festa nesses 20 anos, 30 anos, né? Nesses 30 anos, né? E aí meio que ficou um efeito muito característico até da Vila Isabel, do abre os braços amor, né? Que é até uma brincadeira recorrente, né? No samba, que não é abre os braços, é abre os braços, né? Porque tem um pequeno problema de letra ali, mas o samba Exaltação da Vila é maravilhoso, todo mundo canta, mas se eventualmente um dia esse samba viesse a ser um samba que fosse julgado, e provavelmente perderia ponto também. E é exatamente aqui, né? Gueba, lá, resgatar, salvar a criança, né? O I já ficou lá atrás, e tem outros detalhes aí também, nesse ponto de região grave, com a melodia de 2024, não ficou legal o canto, eu não tenho o que falar do jogador aqui, né? E o único décimo retirado de carro de som foi na Porta da Pedra, porque, abre aspas, questões no canto dos puxadores nos trechos médio graves, onde a dicção da letra do samba ficou prejudicada, e nas notas mais agudas que havia uma instabilidade na afinação. Fica aí, particularmente, quem é do métier parece que concorda, eu já conversei com algumas pessoas, e dizem que é justo, que realmente aconteceram esses problemas, né? Fica aí Mas, tirando esse décimo da Vila e o décimo do Porta da Pedra, tudo ala tal não cantou, ala tal não cantou, ala tal não cantou. Não tem que discutir também aqui. Bom um julgamento, não vou dizer que é bom ou ruim, acho que aqui é mais complicado você adjetivar julgamentos aqui em harmonia, mas um julgamento muito claro, em que todo mundo entendeu por que perdeu ponto, por que o jogador tirou ponto. Não há mais também muito o que falar, o Jardel é um bom jogador também, dosimetria claríssima, também não há o que falar aqui. É um caderno sem mais comentários, bom caderno também. Bom, vamos lá. Módulo 3, jogador Bruno Marques. Mais um julgamento completíssimo do Bruno Marques. Eu particularmente sou fã do Bruno Marques aqui, eu não escondo de ninguém. Eu acho que é um jogador que ele vai nas minúcias do julgamento, ao mesmo tempo que ele consegue ser didático, e não é um mero cri-cri que fica caçando motivo à toa. Eu gosto muito dos julgamentos do Bruno Marques, eu já elogiei aqui vários anos, é só mais um ano. Esse ano, de novo, ficou atento tanto ao canto das alas, como ao carro de som, como aos instrumentos. As justificativas são muito completas, detalhadas, né? O
Bruno Mars também é maestro, né? Então ele tem um conhecimento, né, de teoria musical muito grande. E às vezes no julgamento, por mais que se peça para evitar, né, fazer umas coisas muito técnicas, ele falar uns gráficozinhos, né, de mudança de tom, o que aconteceu. Acho que é bem didático. Eu que não tenho nenhuma vivência musical teórica, não estudei isso na academia nem nada. Eu leio as justificativas e consigo entender o que ele falou, né, mesmo sem ter conhecimento de música. A única expressão que esse ano realmente eu li e não entendi bulhufa, depois eu fui pesquisar e descobri o que era, é tercina cromática. Que, aliás, acho que é a primeira vez que o Bruno Marques desconta uma questão de arranjo de uma escola. Uma coisa que ele não costuma fazer, que esse ano ele fez, né? Mas, basicamente, ele fez esse desconto de tercina cromática porque a escola repetiu tanto esse arranjo que meio que o arranjo se incorporou na melodia, e aí quebrou até o compasso 2x4 do samba. Bom, por mais que eu não estou sendo técnico aqui, parece exatamente a quebra do compasso, mas realmente, assim, quando você... É uma questão de arranjo que começa a repetir toda hora, ela meio que se incorpora ao samba e é um pouco complicado. Eu depois que pesquisei, eu entendi perfeitamente o desconto. Mas vamos entrar no caderno do Bruno agora com calma. De novo, as justificativas foram completas e detalhadas, né, com cada uma das questões. Eu acho que todo mundo, ninguém pode reclamar que não entendeu porque perdeu ponto, tá tudo ali bonitinho. E foi mais um jogador, e como é um outro jogador bastante criterioso, bastante atencioso, que vê várias coisas, ele é mais um jogador que lança a mão do 0,05, né, para juntar dois pequenos problemas e tirar um décimo, senão as notas vão começar a cair demais. Também, como eu falo, eu não vejo nenhum problema nisso. É um critério de jogador que ele mantém para todas as duas escolas. A diferença dele em relação ao Fernando Lima é que, diferentemente do Fernando Lima, ele arredonda para cima, né? Se ele achar só um problema de 0,05, ele dá 10 para a escola. E nem escreve na justificativa, obviamente, né? Ou então mesmo, ele achou 3 problemas de 0,5, ele até escreve, mas ele dá 9,9 para a escola, ele arredonda para cima, né? E ele mesmo já explicou nas considerações finais que ele mesmo escreveu que para cada ala com problema no canto que ele percebeu, ele retirou 0,05. Então, assim, não precisa ser um gênio da matemática para saber que, como ele sempre arredondou para cima, nenhuma escola perdeu 10 em harmonia só porque faltou o canto em uma ala, tem que ter pelo menos 2, né? Um bom senso bastante razoável, né? Mas eu vou apenas trazer alguns exemplos para mostrar a qualidade da justificativa. Eu elogio, eu agora te mostrar o porquê que eu elogio. Porque ele escreve, e quando ele escreve, ele traz exemplos dos trechos em que o problema foi mais recorrente, quando é possível fazer isso, né? Mas, por exemplo, Cor da Pedra, abre aspas. Intérpretes apresentaram um canto difuso e com pouca definição em diversos momentos, sobretudo em pontos de mais atividade da melodia. A título de exemplo, cito os trechos: o estandarte vai na frente e para beber na quarta-feira, mas teve outros. Fecha aspas. Aliás, entre outros que ele escreveu, né? Fecha aspas. Nesse caso, ele até colocou acho que é o único caso desse ano, 0,15. Porque ele falou, não, isso aqui sozinho é grave o suficiente para tirar um décimo e mais alguma coisinha. Porque eu vou pegar mais um pouco disso aqui e juntar com outro problema para tirar um segundo décimo. Porque a gravidade do problema para o jogador foi tanta que ele tirou um décimo e mais uma coisinha. Por que a gravidade do jogador foi tanta? Primeiro, porque o samba apresentava vários trechos em que tinha esse problema e ele aconteceu do início ao fim da escola. Naturalmente, a gravidade de um problema desse é maior e é perfeitamente entendível essa dosimetria. E depois ele tirou o outro décimo da Cor da Pedra, porque ele juntou um pequeníssimo problema que ele também achou e juntou com esse para tirar 2 décimos. Outra justificativa interessante dele. Beija-Flor.
queda frequente na dinâmica do canto nos trechos a seguir, causando sensação de quase abandono pelos intérpretes. Festa da ralé. Aí eu não tenho como colocar isso aqui na voz, mas no caderno mostra lá um sinal gráfico em que ele mostra que o ralé foi fraquíssimo e quase não sai. Né? Frevo arrasta pé, a mesma coisa, o pé fica no fraquíssimo e quase não sai. Apesar do trecho ser curto, a ocorrência se repetiu por praticamente todas as suas passagens, menos 0,1. Mas eu queria aqui trazer, para mim, a grande indicativa desse caderno é a da Imperatriz. Não pelo que ele escreveu até uma coisa relativamente simples, mas porque ele demonstra claramente como às vezes as escolas, os próprios intérpretes, os diretores musicais entendem errado o que os jogadores falam. Virou meio que um lugar comum. Eu já ouvi Vander Pires falar isso em entrevista. Eu já ouvi, eu acho que Zé Paulo, o Vander Pires eu lembro que a entrevista foi recente. Acho que o Zé Paulo falou isso também recentemente. E teve um terceiro intérprete, que eu não vou lembrar quem, dizendo que jogador não gosta de caco. E que por isso eles estão limpando a interpretação deles para tirar os cacos. E não é isso, gente. Por isso que eu gosto muito dessa justificativa do Bruno Marques. Porque ele absolve o caco. Ele vai até fazer uma nota em que ele glorifica o caco do intérprete. O problema não é o caco, é a forma como se faz o caco. Muita gente joga o caco de qualquer jeito, atrapalhando a interpretação do samba. O caco é para ser feito nos momentos de pausa da letra, em que tem ali aquele espaço melódico para falar o que se falou em samba enredo. É nesses momentos de caco. O intérprete tem que saber fazer os cacos, e poucos sabem fazer. Por isso que Kim Anquim, ele tinha um dom natural para saber colocar o caco na hora certa, é incrível. Mesmo que às vezes, aí as pessoas dizem, não, tu é bom para fazer isso, aí o cara exagera no ponto e muitas vezes ele perdia ponto porque exagerava. Mas o problema não está no caco. E por que eu digo que o problema não está no caco? Porque depois de justificar a perda do 10º da Imperatriz, que foi, abre aspas, por saídas do intérprete principal, tornaram a força do canto ligeiramente inconstante, havendo trechos em que os auxiliares não assumiram a liderança necessária, fecha aspas. Ele lá embaixo fala assim, nota, como se fosse uma nota explicativa. Abre aspas mais uma vez, porque o jogador escreveu isso na justificativa. Esta apresentação deixa claro que não há problemas com excesso de cacos em si, quando bem realizados. Aqui, as inúmeras intervenções extramusicais ocorreram em momentos melodicamente propícios e puxaram todo o canto da escola. Parabéns ao intérprete. E os grifos não são meus não, tá? Os grifos são do próprio Bruno Marques na justificativa. Veja, esse é o detalhe. Primeiro de tudo, e vou voltar à justificativa do Bruno Marques aqui. Quando o jogador faz um gol, nossa gente, jogador de novo não. Quando o intérprete faz um caco, ele sai do canto. Porque ou ele canta o samba enredo, ou ele faz o caco. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se ele sai do samba, os auxiliares do carro de som têm que segurar. E nesse caso, na opinião do jogador, não segurou. E isso também é muito importante para reforçar o seguinte: o problema não está no carro. Muitas vezes o problema está na montagem do carro de som. Não adianta ter um intérprete sozinho. Não é nem o caso da Imperatriz, tá? Vou deixar isso bem claro. Eu acho inclusive, os auxiliares da Imperatriz uma boa equipe de auxiliares. Mas tem outras escolas que já perderam muitos pontos em harmonia por causa disso. Não adianta você ter um intérprete principal. Quando ele sai, e veja, não há intérprete que consiga manter o canto por 70 minutos. Mesmo que ele não faça cacos, de vez em quando ele vai dar uma paradinha no canto, ele vai parar de cantar, seja para beber uma água, seja para conversar rapidamente com o diretor musical, seja para ajeitar alguma coisa com a bateria, ele vai parar de cantar em algum momento. Nesses momentos, os auxiliares têm que assumir a liderança, para usar a expressão que o Bruno Marques escreveu. Inclusive é o que ele falou aqui. O Pete saía muito, e é normal, tá? O Pete saía muito porque ele fazia muito caco, como o próprio
o próprio Bruno descreveu, ou então ele mesmo parava, porque o pitch canta muito alto, né? Então ele manter aqueles 70 minutos, a energia que o pitch bota é uma coisa assim absurda, né? Então manter aqueles 70 minutos é humanamente impossível. É natural que de tempo em tempo você faça uma pausazinha, nem que seja para tomar um fôlegozinho e depois continuar. Agora, quando ele faz isso, o Carlson tem que trazer, tem que seguir. O Carlson tem que assumir o espaço que é deixado. E segundo o jogador, na visão dele, isso não ocorreu. O problema é do Caco? Não. O problema está nos auxiliares do Carlson. E o que muitas vezes acontece é isso. O intérprete faz o Caco e não sabe a hora de fazer o Caco. Ou, quando sabe a hora de fazer o Caco, ele não tem um carro de som que segure a saída dele do canto do samba. E aí a interpretação perde força. Então, gente, intérpretes, dirigentes, diretores musicais, não cheguem para o seu intérprete e diga: acabe com os cacos. O caco bem feito é maravilhoso. O vídeo, o Pitch incendiou a Sapucaí. Parabéns pro Pitch. Inclusive, o Estrela de Ouro é merecidíssimo. O problema é, para fazer isso, você tem que se organizar. Você tem que ter um plano B para segurar a saída do intérprete. É só isso. Então, por favor, não me venham dizer que o jogador não gosta de caco. Essa justificativa demoliu isso. Aliás, cá entre nós, se eu não me engano, esse ano, por caco, excesso de caco, não houve nenhuma punição esse ano. Nenhuma. Agora, é verdade também que, até por essa demonização do caco, eles estão sumindo. Infelizmente. Não acho que seja mera coincidência também o fato da Imperatriz ter incendiado a Sapucaí, porque o Pitch soube fazer os cacos muito bem. E fez uma quantidade de cacos que não está mais normal. Eu acho que talvez só o Zé Paulo esteja nesse nível. Pelo menos que eu lembro aqui de cabeça. Pode ser que eu esteja esquecendo de alguém. Mas eu achei sensacional essa discussão do Bruno Marques para trazer esse assunto à discussão e dar uma desmistificada nisso, porque lembra quando eu falo até em samba enredo que muitas vezes as escolas leem a justificativa e não entendem o recado do jogador? Isso para mim é um caso clássico. É um caso clássico. O jogador não está falando mal do caco, não tem que ter caco. Ele apenas está dizendo que quando for fazer o caco, tem que fazer com cuidado e atenção. Só isso. E nas considerações finais, o Bruno Marques também, mais uma vez, clarificou que não despontua em harmonia os buracos nas alas, abre aspas, por razões já esclarecidas em anos anteriores, fecha aspas. Isso aqui é o buraco harmônico, eu já discuti aqui 1000 vezes. Em texto eu já discuti em 2019, tá na Justificando de Harmonia em 2019, discuti longamente porque teve problema, exatamente. É nesse caderno de 2019 que o Bruno Marques explica o porquê que ele não desconta o buraco harmônico. E engraçado que a companheira dele de módulo duplo naquele ano descontou esse buraco, dizendo que como a escola ficou sem componente ali, ficou sem canto. E eu falei bastante dessa jogadora na época. Depois eu voltei a esse problema, naquela justificando especial que a gente fez durante a pandemia, explicando os problemas e os rumos de cada um dos quesitos. A justificando de harmonia, eu expliquei essa situação do buraco harmônico. O Bruno Marques está dizendo que para ele não desconta. Por quê? Isso é um problema de evolução, não é de harmonia. Não teve canto naquele momento em que não tem ninguém na pista, porque não tem ninguém na pista. Isso não é um problema todo do canto da escola. Isso aí deve ser visto em evolução. Se você vai descontar a harmonia, é um bis in idem. Você vai descontar a segunda vez consecutiva a mesma coisa, sem qualquer amparo no manual. Né? Leiam, eu escrevi, busquem no Google, Justificando o Injustificável, Harmonia 2019. Eu escrevi um texto longuíssimo sobre isso. E eu não posso concordar mais com o Bruno. Não é para descontar. Isso é questão de evolução, não é questão de harmonia. Defender o contrário é criar uma punição dupla sem qualquer amparo no manual do jogador. Eu concordo plenamente com o que o Bruno Marques escreveu na consideração final e é algo que eu defendo há anos aqui. Mais um ótimo caderno do Bruno Marques, não tem o que falar. Bom, vamos lá. Módulo 4, hoje vai ser rápido, hein, gente? Módulo 4, jogadora Júlia Félix.
esse ano a gente só teve 2 jogadores estreantes, né? O Ciro de Samba Enredo, que já falamos bastante dele na live de Samba Enredo. E a outra é a Júlia Félix, que entrou no lugar da amiga Eurofina aqui em Harmonia. E o júri, depois de 4 anos, né? Voltou a ter uma mulher negra na sua composição, finalmente, né? Desde que a Célia Souto tinha saído em 2020, não tinha nenhuma mulher negra no júri, voltamos a ter com a Júlia Félix. Né? Obviamente isso não quer dizer nada de bom ou de ruim em relação ao julgamento da jogadora, é apenas uma nota que eu faço aqui para dizer que, quem sabe, mesmo que a passos muito pequenos, a gente tá tendo uma diversidade no júri. E o melhor, uma diversidade com competência. Foi um bom julgamento da Júlia. Claro, tirando os 8-10 do Rodrigo Lima, ela deu 6-10, que é normal. É normal que o jogador estreante dê um pouquinho mais de 10, ele tem um pouquinho mais de medo de tirar. Isso é normal, a experiência vai fazendo com que a pessoa se module. E, vamos ser sinceros também, que 6-10 não é nenhum absurdo, especialmente em Harmonia esse ano, em que não foi um quesito que foi exprimido na pista, nem nada demais. Eu acho que não é absurdo essa quantidade de 10. Mas o que eu acho mais interessante é que ela traz um componente de diversidade, não quando eu falo diversidade de raça, de gênero, diversidade de pensamento dentro do quesito harmonia. Porque veja, eu falei que o Jardel é muito focado no canto da escola, no canto dos componentes. O Bruno Marques é algo, entre aspas, jogador clique, aquele detalhista, aquele cara que cá entre nós, é o jogador preferido, é o tipo de jogador preferido do Rafik. Eu não vou negar isso aqui, eu sou um cara detalhista, clique nessas horas. O Bruno Marques é aquele cara que vê o mínimo detalhe ali. E a Júlia é o contrário. Ela não descontou. Essa ala aqui não cantou em momento algum. Os componentes não cantaram. Ela não descontou isso. Carro de som estava. Ela também não descontou. O instrumento, violão de 7 cordas. Ela também não descontou. Então, Rafael, o que ela descontou? Simples. Ela se focou no resultado final da massa de canto da escola. Ponto. Não houve nenhuma dessas punições de canto de ala, carro de som, instrumento. Todas as punições foram em cima do resultado audível da massa de canto / música da escola. Ela apenas... O que eu estou ouvindo como resultado do todo da escola? É isso que ela descontou. Vou dar alguns exemplos para facilitar aqui o que eu estou falando. Porto da Pedra, ela descontou trechos melódicos com afinação baixa de forma recorrente nos intervalos ascendentes em região aguda e falta de dicção precisa dos intérpretes, comprometendo o bom entendimento do texto do canto. Bom, aqui é muito musiquês, né, gente? Mas vamos lá, vamos para outra. Grande Rio. O 10º foi embora porque nos trechos cantados com afinação baixa, especialmente Aldeia Grande Rio Ganha Rua e É Homem Fera, É Brilho Celeste, Devora e se Veste de Constelação, a afinação estava baixa, a afinação estava ruim. Do todo da escola, da massa de canto da escola. Tá vendo que eu estou falando desse cuidado do todo? Tuiuti. Na mudança de ambiente harmônico que acontece no trecho Meu Nego, a esquadra foi rendida, as afinações baixas de canto foram constantes. Afinação baixa da escola como um todo, intérprete mais componentes. O que se escuta na Sapucaí, a massa sonora como um todo. Eu achei muito interessante esse ponto de vista. De novo, tá certo, tá errado? Não tem, aqui não tem certo, não tem errado, tem diversos pontos de vista. E é muito bom quando você vê que os jogadores têm pontos de vista bem diferentes que se complementam no quesito. É muito legal isso. Foi um bom julgamento, todas as justificativas estavam ali, todo mundo entendeu porque tirou ponto, a dosimetria estava muito clara. Eu não tenho o que falar. A única coisa que eu poderia falar aqui, mas de novo é uma jogadora estreante, isso é normal, é natural que com a experiência ela vai refinando os critérios de julgamento dela mesma, porque por mais que ela tenha dado uma grande ênfase nesse resultado do todo, da massa sonora da escola, que é um ponto de vista de julgamento muito interessante e eficiente, é inegável isso,
O canto dos componentes também faz parte do critério de julgamento. Em alguns casos gritantes de falta de canto de componentes, ela não pode deixar isso batido, porque faz parte dos critérios de julgamento, está lá no manual da Liesa, que tem que julgar o canto dos componentes. E assim, tudo bem, você foque mais, né, no conjunto sonoro, e aí, eu não vou ficar aqui vendo se a ala 13 ou a ala 15 ficou com metade sem cantar, e aí, tudo bem, eu entendo o jogador e não vou discutir. Mas quando você tem um problema generalizado, como o da Grande Rio esse ano, em que a escola praticamente não cantou do meio para o final, não sei no início, mas do meio para o final eu posso te garantir que a escola praticamente não cantou. Por quê? Porque a Grande Rio não sabe cantar o samba? Claro que não. É porque estava muito calor, as fantasias muito pesadas, e os componentes não estavam tendo condições físicas de cantar. Muita gente desmaiando no desfile da Grande Rio, isso foi noticiado até na imprensa na época e tudo mais. E se eu sentir isso no meio da pista, dificilmente as pessoas ganharam fôlego no final. Esse problema deve ter se acentuado. Porque ninguém parou de desfilar, ninguém tirou a fantasia para se refrescar. Nem veio uma frente fria que de repente um vento gelado que refrescou todo mundo. Não aconteceu isso. Então eu acho que os problemas. Se eu já reparei esse problema na Grande Rio no meio da pista, no final da pista tem sido ainda maior. E aí assim, é um problema muito gritante para ela simplesmente. Não é meu ponto de julgamento, eu vou passar por cima. Mas de novo, isso eu tenho certeza que com o tempo, com a experiência, à medida que ela vai trocando figurinhas com os outros jogadores, ela vai refinando isso e o julgamento vai só melhorando. Mas já foi um ótimo julgamento. Você vê um critério claro que ela manteve para todas as escolas, a dosimetria é muito boa, as justificativas explicando tudo com detalhes. Bem-vinda, Júlia. Bem-vinda, Júlia. Um ótimo trabalho. E hoje a coisa foi bem rápida, né? 32 minutos, eu acho que eu já falei todos os 4 módulos. Realmente, a harmonia esse ano não teve grandes confusões, não teve grandes discussões. Eu apenas achei interessante trazer esse ponto do Caco, do que o Bruno Marques trouxe muito bem na justificativa da Imperatriz. Foi um julgamento bem tranquilo de harmonia, não tem nem tanto o que falar, até por isso nós, com 33 minutos, já estamos indo para as recomendações. Bom, vamos lá, gente. Recomendações eu tenho aqui algumas. E de novo, eu vou reforçar que muitas dessas recomendações não são exatamente causa desse ano, não. Várias delas eu trago de outros anos. E eu mantenho aqui nas recomendações, porque nada foi feito, né? Então, continua o espaço para se melhorar. Vamos lá, gente. Primeira recomendação para a Liesa no quesito harmonia. Clarificar no manual do jogador em harmonia se os buracos devem ou não ser despontuados nesse quesito. É a questão do buraco harmônico que eu falei lá das considerações finais do Bruno. Particularmente, eu acho que tem que deixar claro que isso não tem que ser descontado em harmonia. Deve fazer uma linhazinha no manual do jogador, não vai fazer mal a ninguém. Mas mesmo se a Liesa achar que deve descontar sim, que ela diga, isso deve ser descontado em harmonia, tá? Mesmo que se desconte em harmonia e evolução ao mesmo tempo. Mas tem que ter uma linha dizendo se sim ou que não. Não dá para cada jogador ter uma ideia da cabeça. A Liesa precisa padronizar isso. Segunda recomendação. Clarificar no manual do jogador a situação do julgamento do carro de som antes dele passar na faixa no início do desfile e antes da escola chegar ao módulo. É possível julgar pela caixa de som mesmo o carro de som ou a escola como um todo, estando distante do módulo? Se sim, a partir de quando e até quando? A harmonia é o todo musical da escola, né? Mas assim, não é exatamente um fetiche, são regras. O desfile começa para a escola quando ela passa da faixa que está lá marcada, início de desfile. Em alguns anos, carro de som já foi descontado por questões que ocorreram no início do desfile, antes do carro de som passar da faixa de início de desfile. Aqui é uma questão até de uma pessoa muito até cartesiana como eu. Pode descontar o carro de som antes de passar da faixa de início de desfile? É uma exceção à regra? E tudo bem que seja uma exceção à regra, mas se for uma exceção à regra, tem que estar explícita. Não está. Dá maior detalhamento nos critérios de julgamento do quesito no manual do jogador entre a diferença desse quesito e evolução. A alteração de 2002 do manual já melhorou bastante a situação.
mas creio ser possível definir critérios de julgamento mais claros e detalhados em harmonia. Os critérios de julgamento de harmonia são muito etéreos, tá? Eles são totalmente jogados. A evolução é até um pouquinho melhor, mas os de harmonia são muito jogados. Aí em 2022, quando refizeram o caderno todo, fizeram um texto de introdução à harmonia muito interessante, mas não é critério de julgamento, é introdução. Os critérios de julgamento continuam os mesmos. Ou seja, perfeita igualdade do canto do samba enredo pelos componentes da escola em consonância com o puxador e a manutenção de sua tonalidade, o canto do samba enredo pela totalidade da escola e a harmonia do samba. O que é a harmonia do samba? Vamos detalhar isso aqui melhor, eu acho que é importante a gente detalhar isso melhor. Mesmo que o texto introdutório, que é um parágrafo de umas 10 ou 12 linhas, um texto bem longo, tenha melhorado bastante, ele tem ajudado a nortear bastante essa interpretação, mas eu acho que ainda não é o suficiente. E aqui eu aproveito para dizer o seguinte: pelo menos esse ano, todos os jogadores de harmonia ficaram na sua moldura de harmonia, todos os jogadores de evolução ficaram na sua moldura de evolução. Nós não tivemos um jogador entrando no quesito do coleguinha aqui, né? Que antigamente era muito comum e esse ano a gente não. Aliás, já tem de 3 ou 4 anos para cá, já tem sido bem raro. Eu acho que só aconteceu 1 ou 2 vezes isso com a mesma jogador, que foi o jogador que saiu, inclusive, né? Esse ano não aconteceu com ninguém. Para mim, é um dos pontos mais óbvios da melhora do julgamento da Aliança nos últimos anos. Quarta recomendação: reforçar no manual do jogador, especialmente em harmonia, que pequenas oscilações dos volumes dos microfones do carro de som decorrentes do sistema de som não devem ser despontuados. Esse ano não tenho que reclamar, mas em anos anteriores ficou a nítida impressão para mim, eu falei aqui inclusive no vídeo da Justificando, que muitos descontos, porque o segundo intérprete estava com o volume maior que o primeiro, a intérprete feminina estava com um volume muito alto em relação ao puxador principal, isso atrapalhou a harmonia da escola. E eu reparei, e eram problemas que o próprio jogador escrevia que não era permanente, eram provisórios, eles eram transitórios. Isso normalmente é problema da equalização do som, que pertence à Liesa, o jogador não pode descontar isso. Então eu acho importante colocar no manual do jogador isso, para deixar bem claro para o jogador, para ele ponderar bem antes de descontar isso, para ter a certeza que não é um problema do sistema de som. Porque, na dúvida, o benefício da escola não se desconta, mesmo que você não tenha certeza. Mas de novo, esse ano não aconteceu, acho que ano passado também não aconteceu, acho que a última vez que aconteceu isso foi 2020 ou 2022. Mas de novo, como nada mudou de lá até então, a recomendação continua. E a quinta e última recomendação em harmonia: dá maior atenção à qualidade de sons da Sapucaí para evitar interferências no julgamento de harmonia. Como diz o Miguel, é a genia da Sapucaí, o sistema de som, todo mundo reclama, é ruim há 40 anos, continua ruim. É um desafio, não é uma coisa simples. Todo mundo, é simples. Não é simples, gente. É uma ópera caminhante, como diria o professor Miguel Santabrígida, de 800, que vai para uma avenida de 800 metros. Passar o mesmo som por 800 metros não é simples. E é um som que vem intérprete principal, intérpretes auxiliares, cavaquinhos, violão de 7 cordas, bateria com 300 microfones, mais os microfones ambiente. Juntar isso tudo e botar isso em 800 não é simples. Ao mesmo tempo que isso tudo caminha, não fica parado. É diferente, por exemplo, de Parintins, onde mal começa a apresentação dos bois, a banda de Parintins entra antes da apresentação. Quando a apresentação começa, a banda já está montada lá com o saxofone paradinho, né? Só a marujada ou a batucada, no caso do boi contrário, que entra com a apresentação já rolando, mas a banda é montada antes. E fica paradinha lá as 2h30 de apresentação. Essa aí não. Caminha. O carro de som caminha, a bateria caminha, tudo. Esses microfones todos, tudo isso em fazer a mixagem caminha e cabo para lá, cabo para. Rafael, usa Wi-Fi sem cabo. Sapucaí. Se o seu telefone sem fio não funciona, você imagina botar o sistema de som sem cabo. É muito risco. A chance de dar um problema é enorme. Ainda não estamos com a confiança na tecnologia a esse ponto. Não é simples. Mas, se também não se der atenção, nunca vai se resolver, né? Então fica aqui, é a última recomendação. É isso, essas são as recomendações. Esse foi o quesito harmonia em 2024, um quesito bem julgado.
num conjunto dos 4 jogadores, não tem muito o que falar, além do que eu já falei em relação ao jogador. É isso. Até a semana que vem. Bom feriado para todo mundo, caso realmente essa live, esse vídeo suba um pouco antes do feriado, como está prevista. E semana que vem nos vemos de volta para falar do quesito que é quase irmão de harmonia, que é evolução. Abraço, gente. Até a próxima. Fui!